A paz do Senhor aos nossos irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus, através de mais um dia, através desta live, apresentando aí ao Senhor o nosso culto, apresentando a Ele a nossa adoração. Queremos, através deste momento tão importante, nos convidar a participar conosco através desta live. Você pode aí ser um evangelista voluntário, aí transmitindo aí esta live aos corações daqueles que também porventura venham necessitar e precisar de ouvir uma palavra da parte de Deus. Você pode aí compartilhar esta live, curtir. Deus vai abençoar a sua vida. Nós vamos nesse instante fazer uma oração. Após esta oração vamos estar adorando a Deus com louvor em nome de Jesus, e em seguida vamos estar transmitindo a palavra do Senhor. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, suplicando a Tua grata misericórdia. Pai, eu Te suplico nesta noite pela vida dos nossos irmãos que estão do outro lado, Senhor, nos acompanhando através desta live, que o Senhor venha alcançar o coração de cada um dos Teus filhos. Que a bênção do Senhor esteja, ó Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Teus servos, aqueles que estão neste momento orando conosco, entregando as suas vidas, os seus problemas, as suas dificuldades ao Senhor. Eu rogo a Tua misericórdia e Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos estar adorando a Deus, um louvor bem antigo, mas é um louvor que fala muito aos nossos corações. Amém? Tem uma pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar. Cristo é rocha pura, todo imprevisto pode resolver. Todos teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Esta rocha é água e quem tem suas mágoas Ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, dele tenho paz. Tem paz verdadeira quem nesta rocha firmado está. Cristo é a verdade e se creres nele te libertará. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Louvado e engrandecido és o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesta noite, quando temos a oportunidade de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, e nós queremos nesta noite vos convidar a participar do texto da palavra de Deus que está registrado no livro
ou seja, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 10. Mateus, capítulo 6 e o versículo 10. Palavra esta do nosso Salvador Jesus Cristo, traz ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 10. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Continua aqui Jesus trazendo mais uma palavra através do sermão da montanha. Ele fala aqui sobre esmolas, jejum e oração. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e vamos estar falando sobre o reino de Deus. O versículo 10 diz assim: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Amados, nós vamos falar um pouquinho deste reino, o reino de Deus. Nós vamos começar falando do reino de Deus, o que o reino de Deus não é e o que o reino de Deus é. O reino dos céus, a sua origem, ao contrário do reino do mundo, é oferecido por Satanás. No Novo Testamento, a expressão o reino dos céus é usado somente por Mateus 31 vezes. Já as referências ao reino de Deus são encontradas em Mateus 4 vezes, São Marcos 15 vezes, em Lucas 32 vezes, em João 2 vezes, em Atos dos Apóstolos 6 vezes e nas cartas de Paulo 8 vezes. Um total de 98 citações deste termo, sem contar as inúmeras vezes que é usada apenas o reino. Nós vamos falar sobre este reino. O povo vivia sob o domínio do Império Romano. Eles ouviram falar de um reino novo, ou seja, de um novo reino. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 15 diz assim: a qual as suas épocas determinada há de ser revelada por bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando nós olhamos para a palavra reino, Paulo vem trazendo a Timóteo aqui, e esta palavra de Paulo a Timóteo nos orienta com certeza que o reino do Senhor, o reino do céu, é o reino do Senhor dos senhores, ou seja, o nosso Deus. Vamos começando falando aqui sobre o que o reino do céu não é. Se você quiser nos acompanhar aí através da tua Bíblia, você pode nos acompanhar aí e nós vamos falar um pouco do que é e o que não é o reino de Deus. Nós vamos começar falando do que o reino de Deus não é. Isso aí é algo que nós podemos observar através da Bíblia, através da palavra do Senhor, que no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, nós o encontramos aqui uma palavra bem esclarecedora para as nossas vidas, para entendermos aqui o que o reino de Deus não é. Em primeiro lugar, o reino de Deus não é visível. A Bíblia diz assim: interrogado pelos fariseus
sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se ele está dentro de vós, o reino de Deus, ele não é visível aos olhos humanos. O reino de Deus, ele tem que estar, com certeza, guardado dentro de nós. Sabe por quê, meu amado? Porque o apóstolo Paulo disse que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o nosso coração é propriedade do Senhor. E se é propriedade do Senhor, o nosso corpo e o nosso coração, o reino de Deus está dentro de nós. Em segundo lugar, o reino de Deus não é do mundo. João capítulo 18, versículo 36 diz assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus também não é do mundo. O reino de Deus não está no mundo, ele está dentro de você. Quando se fala em reino de Deus dentro de nós, podemos perceber que se o reino de Deus está implantado dentro de nós, ele está estabelecido dentro de nós, nós temos a convicção que nós estamos vivendo para o reino de Deus que está dentro de nós. Quando nós falamos que o reino de Deus não é do mundo, porque o mundo não tem direito de obter o reino de Deus dentro de si por causa da maldade, por causa do pecado, por causa das coisas que realmente vêm acontecendo nos dias atuais. Então João está dizendo que Jesus respondeu que o meu reino não é deste mundo, que se fosse deste mundo, ele estaria protegido. Protegido de quê? Pelos seus discípulos, para não ser entregue à morte, para ser levado até a morte, ser entregue aos judeus, para que ele viesse morrer. Se o reino de Deus fosse automaticamente desse mundo, predominaria o mundo em torno de si, ou em torno daquilo que realmente o mundo proporciona para cada um. E até o porquê não dizer, se fosse o reino de Deus fosse do mundo, todos que viviam em torno de Jesus estavam convivendo e vivendo sobre a orientação do mundo. Em terceiro lugar, o reino de Deus não é dividido. A Bíblia vem dizendo, em Marcos capítulo 3 e versículo 24, dizendo que um reino, se estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou seja, se o reino estiver dividido, ele não pode subsistir. O que eu aprendo aqui, meu amado? Que o reino de Deus, o reino do céu que está dentro de você, ele tem que proporcionar a união e não a separação, e não a divisão. Marcos está dizendo aqui que se o reino de Deus estiver dividido contra si mesmo, preste bem atenção aqui, ele jamais vai subsistir. É por isso que nós hoje vemos reinos, vemos pessoas brigando por trono, por cadeira, por posições, tentando aí alcançar algo para o seu próprio bel prazer. E se divide às vezes a união, se divide até mesmo a comunhão e o desejo até mesmo de viver uma vida abençoada pelo Senhor por falta da união. O salmista diz que ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, porque a união, ela não há como você unido ser dividido. E a Bíblia diz que o reino do céu, ele não é dividido, ele é unido, ele é união, ele é uma junção que um ajuda o outro a caminhar e enfrentar as dificuldades que enfrentamos no dia a dia em nosso viver. Em quarto lugar, o reino de Deus não é
com palavras. O apóstolo Paulo diz ao 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20, dizendo assim: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que o reino de Deus não consiste em palavra, porque na verdade o reino de Deus ele consiste em poder, autoridade, ele consiste na autonomia e no poderio superior ou supremo, que é o próprio Deus. Então o reino de Deus ele não constitui-se em palavra, ele constitui-se em poder. Portanto, tudo que nós vivenciamos hoje, vem de cima, vem do alto, vem de Deus, vem diretamente de Deus para a nossa vida. Como nós podemos entender isso aqui? Que muitas são as vezes que nós achamos que o reino de Deus constitui naquilo que nós falamos, naquilo que nós achamos que pode ser feito o reino de Deus, mas não é. A realidade é que o reino de Deus ele consiste em poder, em autoridade, em unção e presença de Deus. Quando o reino de Deus ele consiste, a Bíblia diz que ele consiste em poder, porque ele tem toda a autonomia, tanto dentro quanto fora de nós, para agir na nossa vida, porque ele não consiste em palavra, consiste em poder. E em quinto lugar, o reino de Deus também, ele não é comida e não é bebida. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ei, presta atenção aqui. Quando o apóstolo Paulo usa esta palavra, ele está querendo dizer aqui que o reino de Deus nós não constituímos, ou seja, nós não nos aderimos ao reino de Deus, ou não deixaríamos o reino de Deus entrar dentro de nós por alimento, por aquilo que comemos ou aquilo que bebemos, mas sim nós aderimos ou deixamos que ele entre dentro de nós, o reino de Deus, para que haja na nossa vida paz, alegria no Espírito Santo e a justiça de Deus. Por isso hoje nós contemplamos muitas pessoas vivendo numa vida de angústia, de tristeza, de perturbação. Sabe por quê? Porque não existe no coração algo que venha satisfazer o seu momento da sua vida, proporcionando paz, alegria e proporcionando justiça no Espírito de Deus. Muitas das vezes achamos que nós temos em nosso coração, em nosso ser, o reino de Deus, e às vezes o reino de Deus está bem longe de nós e achamos que ele está dentro de nós, porque nós achamos que ele se consiste em comida e bebida. Muitas pessoas procuram aderir, acham que está aderindo ao reino de Deus simplesmente por causa do alimento, por causa daquilo que come, aquilo que bebe. Mas o reino de Deus, ele tem que estar dentro de nós, permanecer dentro de nós, através de quê? Através da paz, da alegria, da justiça, que é a presença. O mais importante disso tudo, tendo o reino de Deus dentro de nós, é a presença real do Espírito Santo na nossa vida. O que consiste o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Que o Espírito Santo ele nos orienta, o Espírito Santo nos adverte, o Espírito Santo nos fala, o Espírito Santo nos livra, o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos mostra o caminho em que nós devemos andar. Então esta é a razão pela qual nós constituímos dentro de nós o reino de Deus, acompanhado-se o Espírito Santo na nossa vida, que governa a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. Falamos aqui em 5 motivos que nós damos aqui através da Bíblia, mostrando para os irmãos o que o reino de Deus não é. Nós vamos agora falar, em segundo lugar, o que o reino de Deus é. Preste bem atenção. Nós temos vários textos claros na Bíblia falando sobre o reino de Deus. O que o reino de Deus é? Ele é misterioso, ele é um mistério, o reino de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 11 diz assim: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aquele que não é, isto ou é concedido. Então o que nós vamos entender aqui? A Bíblia diz que o reino de Deus ele é concedido
a uns a conhecer com profundidade o reino de Deus. O reino de Deus, ele é mistério, ou seja, só conhece e só entende e só proporciona o reino de Deus quem realmente busca esta prática na sua vida. E é algo que nós buscamos secretamente com Deus. Então ele é um mistério para os outros, mas para nós é revelado o reino de Deus dentro de nós, porque buscamos em Deus este reino para a nossa vida. Em outro texto da Bíblia, nós vamos encontrar em Marcos capítulo 4, versículo 11, dizendo assim: e Jesus respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que foram todos os ensina por meio de parábola. Então Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus, ele é um mistério, e esse mistério só é revelado àqueles que buscam a conhecer os mistérios de Deus. Conhecer o mistério de Deus é entender em profundidade o que é realmente que Deus proporciona para nós através do seu reino na nossa vida. Nós temos a oração do Pai Nosso, quando ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou os discípulos a orar desta forma, mas precisamos entender o que o reino de Deus é e o que o reino de Deus não é. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o reino de Deus, ele é libertador, porque o reino de Deus, quando ele entra na vida do homem, da mulher, do ser humano, ele entra para mudar a história, para mudar o cativeiro da vida do homem, da mulher, do ser humano. Então o reino de Deus, ele é libertador. Lucas, o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 20, diz assim: se porém eu expulso demônios, foi Jesus falando, tá? Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quer dizer, Jesus estava aqui dizendo que o reino de Deus, ele é libertador. Ele liberta o homem da prisão, ele liberta o homem das garras de Satanás, ele liberta o homem da prisão maléfica em que o homem vive. Que tipo de prisão o homem vive em nossos dias atuais? Muitas são as vezes que o homem não quer pecar, ele não quer viver uma vida de pecado, e muitas são as vezes ele é obrigado a viver nessa vida. Sabe por quê? Porque ele não está liberto. Mas quando o reino de Deus chega na vida do ser humano, na vida do homem, ele começa pela libertação. Jesus, quando ele depara com Nicodemos, no capítulo 3 de João, do evangelho de João, ele chama Nicodemos dizendo assim: é necessário você nascer de novo. E ele não entendeu aquela mensagem de Jesus, determinando que havia necessidade dele nascer de novo. Ele não entendeu. Ele vai e questiona: como pode um homem, sendo velho, porventura voltar, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus disse: eu estou falando de um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. E quando Jesus está falando desse nascimento, ele está falando de uma implantação do reino de Deus dentro de Nicodemos, como a necessidade de implantarmos dentro de nós o reino de Deus. Precisamos entender que o reino de Deus, ele tem que permanecer dentro de nós. Permanecendo dentro de nós, nós somos libertos. Libertos de quê? Libertos dos vícios, das drogas, somos libertos do álcool, somos libertos da prostituição, do adultério, nós somos libertos das coisas que o mundo oferece, somos libertos da mentira, somos libertos da arrogância, nós somos libertos de tudo aquilo que nos impede a manter dentro de nós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é libertador. Ele é libertador. Jesus disse: se eu expulso o demônio pela vontade de Deus, ou a determinação de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Então Jesus estava demonstrando para eles que o reino de Deus é libertação, é liberdade. A Bíblia chega a dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia chega a dizer também: se nós conhecemos a verdade, nós somos livres. Se nós somos livres de quê? De pecar. Somos livres de viver na vida de miséria diante do mundo, diante da sociedade, porque somos libertos
pelo poder do reino de Deus que está dentro de nós. Entendendo aqui, em terceiro lugar, o que o reino de Deus é? Ele é um novo tempo. Quando eu olho para a Bíblia, Lucas capítulo 16, versículo 16, diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Então Jesus está dizendo aqui que a lei dos profetas, eles duraram até João. João foi um homem considerado profeta. João é considerado como profeta no Novo Testamento. Mas João pregava o reino de Deus. João chega a dizer, numa das suas pregações, dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ele estava falando de Jesus que estava chegando, que Jesus estava chegando ali para preparar diante da sociedade, diante do homem, do ser humano, um ministério que viesse transmitir um evangelho santo e abençoado pelos seus discípulos através do reino de Deus. O reino de Deus, ele proporciona para a vida da pessoa um novo tempo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e o mais se tornou novo. Por quê? É um novo tempo. Qual é o novo tempo da sua vida hoje? O que você pode descrever na sua vida como um novo tempo hoje? Faça uma reflexão no seu coração, no seu interior, na sua alma, na sua mente, e vê o que você pode considerar como um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua alma. A lei dos profetas, elas duraram até João, vigoraram até João. Mas João veio trazendo ali uma nova forma de pregar, ou seja, anunciando um evangelho totalmente diferente das que era anunciado pelos profetas. E quando João começa a anunciar o reino de Deus na vida do homem, ele traz aí ao entendimento de todos que há um novo tempo. Passamos os momentos difíceis e vamos começar agora a entrar num novo tempo. O novo tempo é libertação, o novo tempo é ter o mistério dentro de nós, escondido e guardado conosco somente para com Deus, para que nós podemos vivenciar o reino de Deus e vivenciar naquilo que o reino de Deus é. A verdade é essa aí. Então, quando nós começamos a olhar para a Bíblia Sagrada, nós começamos a entender que o reino de Deus, o que o reino de Deus é. Em terceiro e quarto lugar, o reino de Deus, ele é igualdade, ele não tem desigualdade no reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia vem dizendo assim, Mateus capítulo 11, versículo 11, diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Preste bem atenção aqui. O que a Bíblia está dizendo aqui? Da igualdade. João, ele foi um homem que trouxe-se os desígnios de Deus, como o reino de Deus na sua vida, uma pessoa humilde. Ele se humilhou até mesmo diante de Jesus, dizendo: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Porém, João era considerado como um homem, um profeta, como um homem de grande valor dentro da sociedade, porque João pregava um reino que é a verdade. João não mesclava, ele não camuflava a verdade daqueles que precisavam ouvir. Portanto, meu amado, é necessário nós mantermos a verdade. Pague o preço que pagar, sofra as consequências que sofrer, mas a realidade, a verdade tem que ser pregada e tem que ser dita para aqueles que precisam ouvir. João tinha essa qualidade, e nesta qualidade ele se igualava aos outros, ele era igual, ele tinha igualdade. Nascido de mulher, ninguém era maior do que ele, mas a Bíblia vem dizendo que no reino do céu, o menor no reino do céu é maior do que ele. Por quê? No reino do céu, nós temos a convicção que nós não estamos sujeitos ao domínio humano, até mesmo o nosso domínio da nossa vida sentimental, emocional, psicológica, mas nós estamos vivendo um novo tempo, como eu já disse aqui,
na terra, vivendo ele, e a partir do momento que partimos para a eternidade, nós vamos estar no céu em igualdade. João lá no céu, ele não é profeta, ele é anjo. Pastor aqui na terra não é pastor no céu, missionário na terra não é missionário no céu. Nós somos anjos e somos iguais. O que chamamos de menor aqui na terra, são maior no reino do céu, somos iguais. Então, o reino do céu, ele é igualdade. Em quinto lugar, o reino do céu é eterno. Isso quem vem dizendo para nós é Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz assim: pois desta maneira é que vos será implantada a súplice da entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele é eterno, o reino de Deus, ele não é passageiro, ele não tem passar uns momentos, ou passar dias, passar um ano, passar 2 anos, passar uma vida de 15, 20, 30 anos no reino do céu, depois vamos voltar o que nós hoje vivenciamos. Não, lá é eterno. Portanto, o homem tem a oportunidade hoje de escolher aquilo que quer, se ele quer ir para o céu ou se ele quer ir para o inferno. Existem 2 caminhos, não tem como a gente aqui dentro do texto ou através da Bíblia tentar camuflar esta verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala do caminho, porque não existe outro. Quando ele fala da vida, porque não existe outra. Quando ele fala da verdade, não existe outra verdade a não ser o próprio Jesus. Portanto, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver aqui que em quinto lugar, o reino de Deus, ele é eterno. Ele não tem fim. Como eterno, você vai viver nesse reino eternamente. Quando partir para a eternidade, ouvir o arrebatamento da igreja e você conseguir chegar lá. O que o reino de Deus é? Escatológico. Está lá, Lucas capítulo 21, versículo 31, diz assim: assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino do céu. Quando se fala que o reino do céu é escatológico, por quê? Porque na verdade, o próprio Jesus já havia dito que quando virdes acontecer estas coisas que estão acontecendo, próximo está o reino dos céus. Quer dizer, isso é algo que vai acontecer. Queira ou não nós aceitarmos, queira ou não a sociedade entender, mas isto aqui é real. Jesus virá buscar uma igreja lavada, redimida pelo teu sangue. Não adianta nós tentarmos camuflar a nossa vida diante de Deus, porque Ele conhece. Não adianta nós tentar, porque isto vai acontecer. O reino de Deus vai chegar para nós um dia, quando nós aqui partimos para a eternidade, ou ouvir soar a última trombeta e sermos arrancados desta terra. E um fenômeno vai acontecer neste mundo, que as redes sociais vai parar para dar atenção a esse fenômeno. Qual é o fenômeno que vai acontecer? Está no escatológico, está na escatologia, quando ali diz das coisas que irão acontecer, das coisas que virão aí. No livro do Apocalipse, se nós formos analisar o livro do Apocalipse, está completo e repleto das coisas que irão acontecer, para que nós venhamos entender. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que o reino de Deus, ele já está próximo. Segundo a palavra de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 31, está dizendo aqui que quando virdes acontecer estas coisas, saber se está próximo o reino de Deus. Quantas coisas você tem visto acontecer no nosso país? Quantas coisas você tem visto acontecer no nosso estado? Quantas coisas você tem visto acontecer no nosso município, que foge da realidade, que foge da naturalidade? Aí olhamos para tais acontecimentos e vamos dizer assim: o fim do mundo está chegando. Muitos dizem que o fim do mundo está chegando, mas o fim do mundo não será agora. O fim de todas as coisas vai acontecer depois que Cristo arrebatar a igreja, levar a igreja para a glória. Aí vamos passar o período, aí aqueles que vão ficar, vai passar o período do milênio aqui na terra, vem a grande tribulação. Quando vem aí a sentença do juízo
diz no final, que já está lavrada para o diabo e todos os seus adeptos, os seus anjos, é lago de fogo. Aí virá o fim. Diz lá o Evangelho de Lucas, que diz que quando essas coisas começarem a acontecer, que tipo de coisa? Jesus já havia dito em fome, Jesus já havia dito pai contra filho, filho contra pai, Jesus já havia falado em terremoto, em fome, e Jesus havia falado em pestes. Tudo isso está acontecendo. Hoje nós vivemos uma pandemia no nosso país, que o nosso país foi atingido, e esta pandemia vem de fora, e vários países vizinhos aí, os que não são vizinhos, estão passando por isso aí. Estamos vivendo uma pandemia. Esta pandemia, ela é uma peste, uma das pestes que Jesus havia dito lá. E pode se preparar, meu amigo, que vem muita coisa aí. Vem coisas piores do que esta pandemia aí. Nós temos que estar nos alicerçar na palavra e em Cristo, para que nós podemos vivenciar isso e passar por cima disso aí, porque o reino dos céus está chegando. Somente aqueles que não acreditam e que acham que realmente não vai acontecer, que não está acreditando, não está vendo os sinais acontecendo. Os sinais já estão aí. Portanto, Jesus disse assim: quando vir de acontecer todas essas coisas, sabeis que está próximo o fim, está próximo o reino dos céus. Então, eu tenho convicção e certeza absoluta que o reino dos céus, ou seja, o arrebatamento da igreja, a nossa partida para a glória, já está prestes a acontecer. Portanto, Jesus volta para aqueles que partiram para a eternidade, aqueles que já foram, que dormem no Senhor, que já morreram, já partiram para a eternidade. Esses já viveram o momento do arrebatamento da igreja. Mas nós estamos aqui aguardando o arrebatamento da igreja, quando ele virá em glória. O apóstolo Paulo disse que num abrir e fechar de olhos nós encontraremos com o Senhor dos ares. No livro de Lucas também está dizendo que muitos dos que estão aqui na terra não provarão a morte. Esta é a geração do arrebatamento, a geração em que Jesus vai soar a última trombeta e vai levar para a glória. O que o reino de Deus é? No livro de Lucas capítulo 22 e versículo 18 diz: pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus disse isso aos seus discípulos, por se encontrar ali com eles no momento de uma comunhão, um momento de uma união com os seus discípulos, e ele trouxe esta palavra para os seus discípulos. Dando sequência ao texto, nós começamos aqui a observar no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim: então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, e o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, a sentença lavrada para o nosso adversário, que hoje te acusa, que hoje diz que você não tem mais jeito, que hoje diz que a salvação para você, ela não vai acontecer porque você não é digno de salvação, aquele que aponta o dedo para você, ele já teve a sua sentença já designada por Deus, que é o reino, ou seja, o lago de fogo, onde ele vai ser lançado. Passando em terceiro lugar, nós vamos falar do reino de Deus já. Nós vamos falar do reino de Deus agora. Falamos aqui do reino de Deus, o que o reino de Deus não é, e falamos também do que o reino de Deus é. Agora vamos falar do reino de Deus já. Quando nós olhamos para o reino de Deus já, nós vemos que o reino de Deus já começou. Olha só, Mateus capítulo 12, versículo 28 diz assim: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus falou isso. Começa o reino de Deus a ser implantado na terra quando Jesus inicia o seu ministério terrestre. Quando nós começamos a observar o início da carreira de Jesus, com 12 anos de idade, ele já predominava. Jesus, com 12 anos de idade, já dominava o texto sagrado no meio dos escribas e fariseus. Então o reino de Deus, ele começou ali a brotar a luz, começou ali a iniciar a verdadeira luz que iria iluminar
a vida do homem, do ser humano na terra. O reino de Deus ele já começou. Quando Jesus começa a divulgar o reino de Deus, o reino do nosso Deus ao ser humano, quando ele começa a ministrar a palavra. Marcos capítulo 9, versículo 1 diz assim: dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram, algum aqui não morrerá, nenhum passarão pela morte, até que veja ter chegado o poder do reino de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 1, está dizendo que muitos do que aqui está falando daqueles que é da geração do arrebatamento, ou seja, da geração da trombeta que irá soar no céu. Quando Marcos declara aqui, ele está dizendo para você, irmão, para você, irmã, que são a geração do arrebatamento, que não passarão pela morte. Quando eu olho para a história de Elias, que sobe em um carro de fogo, ele é transladado vivo, eu trago ali a ideologia do arrebatamento. Vai ser idêntico e vai ser da mesma forma em que Elias subiu, assim vai acontecer com a igreja. Só que vai ser de uma forma diferente, vai ser invisível para aqueles que na verdade têm a comunhão com Deus e tem no seu coração o mistério do reino de Deus. Esses vão subir na primeira. O Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Isso fala daqueles que são a geração do arrebatamento, ou seja, vão ser arrebatados e temos parte na primeira ressurreição. E aqueles que dormiram em Cristo, eles vão ter parte nesta primeira ressurreição. Então, enfim, quando nós começamos a analisar o texto, nós vemos que o reino de Deus já chegou, já está. Ele começou através de Jesus, quando ele inicia na terra a sua pregação do Evangelho. Em segundo lugar, o reino de Deus também, ele está perto de nós, quer dizer, ele é já. Olha para o texto bíblico, nós vamos ver que Mateus capítulo 10, versículo 7 diz assim: e à medida de seguir, à medida em que seguir, pregai que está próximo o reino dos céus. Aí, quer dizer, vamos entender aqui que o reino de Deus está perto de nós. Jesus, quando ele diz assim, à medida que seguirdes, pregai o que está próximo o reino do céu. Esta palavra, será que ela foi somente para os discípulos? Será que esta mensagem do Evangelho de Mateus 10 e 7, será que ele foi só para o povo da época, ou é para os nossos dias atuais, ou é para nós? Portanto, ele diz assim: é na medida em que você é seguidor e segue e anda dentro dos parâmetros, anuncia o reino de Deus. Aí o próprio Jesus vem lá no capítulo 16, versículo 15 do Evangelho de Marcos, dizendo assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ele diz: esses sinais seguirão os que crêem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso quem falou foi Jesus. Então ele diz aqui no Evangelho de Mateus capítulo 10 e versículo 7, dizendo: é à medida em que seguir, à medida que você vai se aprofundando, servindo a Deus, em obediência a Ele, prega que o reino de Deus está próximo. É o que eu estou fazendo aqui hoje para você, é o que eu estou te mostrando hoje para a sua vida, que o reino de Deus está próximo. Ei, você, meu irmão, que está distanciado da presença de Deus, preste atenção aqui. Jesus está voltando, e eu espero Jesus hoje. Ele pode não aparecer nas nuvens hoje, ele pode não me tirar desta terra hoje, mas eu espero ele hoje. Se ele não voltar hoje, eu espero ele amanhã. Mas uma certeza convicta eu tenho: ele vai voltar. Ele vai voltar e vai lhe cobrar, você, meu irmão, a sua mordomia, o seu distanciamento dele, ele vai te cobrar. A Bíblia diz que todos comparecerão, todos vão estar diante do reino de Deus, diante do juízo de Deus, e prestarão conta daquilo que nós fizemos de bem e daquilo que fizemos do mal. Então, nós, como cristãos servos de Deus, somos seguidores, somos
pessoas que vivemos uma vida pautada no Senhor, devemos viver e ensinando que o reino de Deus está próximo. Lá no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 12, verso 34, diz assim: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não está longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava a interrogá-lo. Jesus era surpreendido a todo momento com perguntas que na verdade traria dentro ao coração daqueles que o perguntavam dúvida, ou até mesmo a descrença daquilo que Jesus estava pregando. Então o reino de Deus ele tem que ser anunciado por quem? Por você, por mim, por nós, por todos aqueles que estão ao redor das nossas vidas. Meu amado, preste bem atenção. O reino de Deus também ele já está aberto. O reino de Deus está aberto para todo aquele que queiram e crer. O reino de Deus está aberto para aqueles que buscam acreditar que existe realmente o reino de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19, diz assim: e dar-te-ei a chave do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Isso quem falou foi Jesus. Então o reino de Deus ele está aberto para que você permanecer, para você se ligar a ele, ao reino de Deus. Você está ligado a uma junção, e o Espírito Santo, quando Jesus vier arrebatar a igreja, o Espírito Santo, ele vai arrancar da terra o povo santo, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, aqueles que são fruto do arrebatamento, que se vão estar no arrebatamento, aqueles que têm realmente no seu coração o reino dos céus. O Espírito Santo vai tirar da terra. Então, quando nós olhamos para o texto de Mateus, nós vamos ver que ainda há oportunidade de você se ligar no céu, de ter o seu nome escrito no livro da vida no céu, a ter oportunidade de vivenciar a presença de Deus através da sua ligação, ou seja, ligado ao reino dos céus. Mateus capítulo 23, versículo 13, Jesus chama ali os fariseus, ele chama ali os escribas, ele chama de hipócrita, ele diz assim, olha só: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixai entrar os que estão entrando. Muitas das vezes nós não entramos e impedimos alguém de entrar, trazendo os conselhos maus, trazendo perseguição, buscando defamar, buscando trazer a difamação para tentar denigrir a imagem daqueles que pregam a palavra. Meu amado, preste bem atenção, Jesus chama os fariseus de hipócrita, porque eles nem entram e nem deixam os outros entrar, eles não desfrutam da graça e da glória e da bênção de Deus, e nem deixam os outros desfrutar. Preste bem atenção aqui, meu amado, vamos aderir ao reino dos céus através da palavra, vamos aceitar Ele como nosso Salvador, Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossa alma, para que nós venhamos ter o direito de entrar no reino dos céus um dia, no dia do arrebatamento ou da nossa partida. Em quarto lugar, quem vai entrar no reino de Deus? Algumas práticas nos impedem a entrar no reino de Deus. Uma delas, nós vamos falar em algumas aqui, e a primeira dela que nos impede de entrar no reino do céu é o pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Paulo faz essa pergunta. Porventura não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Quando Paulo fala de injusto, ele está falando daquele que vive no pecado, aquele que aderiu ao pecado, que vive numa vida pecaminosa, numa vida de miséria diante de Deus. Paulo está falando para aqueles que não abandonam os vícios,
para aqueles que não abandonam o adultério, para aqueles que não abandonam a libertinagem, aqueles que não abandonam a mentira, não abandonam os maus negócios, o trambique, aquele que é trambiqueiro, que não procura a viver uma vida de igualdade àqueles que necessitam ou precisam. Paulo está falando para as pessoas que não abrem o seu coração, e está dizendo que jamais herdarão o reino de Deus. E vamos para o versículo 10, ele diz assim: não vos enganei, nem o impuro, nem o idólatra, nem o adúltero, nem o afeminado, nem o sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então, quando nós começamos a olhar e vamos começar a perceber quem vai entrar no reino de Deus, meu amado, preste bem atenção, aqui não tem ninguém santo. Eu quero deixar claro isso para os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão nos acompanhando através desta live, que aqui não existe ninguém santo. O dia que nós estivermos na condições de santo, nós estivermos com a nossa vida santificada, nós seremos arrancados daqui, nós vamos ser arrancados da terra, ou através da nossa morte, ou através do arrebatamento da igreja. Então não existe ninguém santo, mas aqui existe alguém que procura se afastar do pecado, afastar dos erros, afastar da imundície, para que nós venhamos nos aproximar de Deus através da nossa vida e santidade ao Senhor. É isso que nós estamos falando nesta noite. E Paulo vem dizendo que através do texto do capítulo 6, versículo 10 de Coríntios, ele mostra que várias pessoas, ou vários tipos de pessoas que cometem tais pecados, tais delitos, eles não entrarão no reino do céu. Porque o céu é lugar de santo, é lugar de pessoas boas que vivem uma vida de santidade com Deus. Quando eu olho para Efésios capítulo 5, verso 5, Paulo também está dizendo: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Isso é Paulo que está dizendo. Se você abrir a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 5, você vai encontrar isso lá. Nós estamos aqui pregando e mostrando que o pecado não nos leva a lugar nenhum. O pecado só nos leva à perdição. O pecado nos leva a perder tudo que temos. O pecado leva a nos entristecer. O pecado nos leva a entrar no processo depressivo. O pecado nos leva a não ter comunhão com os nossos irmãos, amigos. O pecado nos leva a separar da sociedade. O pecado nos leva a cometer algo que nós não queremos cometer. Então, tais que cometem pecado, eles não entrarão no reino de Deus. Portanto, Jesus, quando ele fala para Nicodemo que necessário é nascer de novo, Jesus está falando de um processo de regeneração. Ele não estava falando ali simplesmente por falar, ele estava dizendo para Nicodemos que havia necessidade dele passar pelo processo de regeneração, ser mudado, ser moldado, ser transformado. E a vida de pecado leva o homem para a sepultura antes do tempo. A vida de pecado leva a mulher para a sepultura antes do tempo. Portanto, quem não vai entrar no reino do céu é aquele que comete pecado. Em segundo lugar, quem não herdará o reino de Deus é aquele que vive pautado dentro da carnalidade, ou seja, deixa que a carne domina a vida e o espírito se afasta. Isso está registrado no capítulo 15, verso 50 de 1 Coríntios, dizendo assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo está dizendo aqui que a carnalidade não vai nos levar ao céu. É o lugar em que nós almejamos. Quem não almeja ter sossego, quem não almeja ter paz, quem não almeja viver uma vida tranquila, quem almeja a viver essa vida, procure imediatamente aproximar de Jesus e busque nele, para que você tenha a oportunidade de vivenciar a paz, a harmonia, a alegria. E quando chegarmos lá no céu, nós vamos viver tudo isso, onde no céu não precisa luz elétrica, porque o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, ele é a luz que vai iluminar, clarear os céus. Não é necessário sol, a lua, nada disso.
No céu não passará, não vai passar caixão, não vai ter hospitais, lá não vai ter depressão, lá no céu não vai ter enfermidade, lá não vai ser preciso você trabalhar para comer, para se alimentar, lá no céu não vai ter tristeza, choro, angústia, não vai, porque nós vamos viver uma vida de paz, de alegria e harmonia com o Senhor. Portanto, para que isto venha acontecer, amados, preste bem atenção, precisamos vivenciar em espírito e não na carne. A Bíblia chega a dizer que Jesus, ele disse que a Nicodemos que havia necessidade dele nascer de novo, não nascer da carne quando ele estava pensando, mas nascer do Espírito. Nascer do Espírito é abandonar a prática do mundo, as coisas que o mundo oferece. Nós vamos, quem não pode entrar no reino do céu? A Bíblia chega a dizer que é difícil para os ricos se salvar. Quem falou isso foi Jesus. Eu quero aqui debruçar um pouco dentro do texto, quando em Marcos capítulo 10, versículo 23 ao 25, diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus quem tem riqueza. O verso 24 ele diz assim: e os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu a lhe dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Aí vem o verso 25, Jesus já dá o veredito desta palavra para os discípulos. Diz assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. O que eu quero aqui trazer ao esclarecimento dos irmãos? Jesus não está dizendo aqui que o reino do céu não aceita rico. Aceita. O reino do céu para todos. Eu afirmo isso porque o próprio Jesus determina na sua palavra, através de João, no capítulo 3, versículo 16, João dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a Bíblia já me dá direito a não excluir ninguém do reino de Deus. A Bíblia já está me dando direito em entender que o reino de Deus é para todos, mediante a sua condições espiritual. Aí nós vamos descrever a nossa chegada no céu. Como ele diz, é tão difícil um rico se salvar, porque o homem, hoje o ser humano, ele lamentavelmente, eles se dedicam mais às riquezas, mais às coisas materiais do que às coisas espirituais. E quando nós valorizamos as coisas materiais e esquecemos de valorizar as coisas espirituais, nós estamos dizendo aqui que está sendo difícil para nós chegar no reino dos céus. Capítulo 6 e versículo 19 de Mateus diz assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça e os ferrugem todos consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouro no céu, onde não há traça nem ferrugem e o consome, e onde os ladrões não minam para roubar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o reino de Deus, ele não consiste em dinheiro, ele não consiste naquilo que você tem. O reino de Deus, ele consiste naquilo que você manda para lá. O que você pode mandar para o reino do céu? Material de primeira. Qual é o material de primeira? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Material de primeira, está aí. Aconselha, dá bom conselho às pessoas que precisam. Está aí um material excelente, de primeira qualidade, que você pode mandar para o céu. Qual é o outro material que você pode mandar para o céu? É não falando mal do teu irmão, não defamando o teu irmão, não dizer que o teu irmão fez algo que ele não fez, mandando material para o céu. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão redondamente enganados com o reino dos céus. O reino dos céus, ele não é para qualquer um, ele é para aqueles que procuram entrar pela porta estreita. Porque Jesus disse assim: largos espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E quando nós começamos a juntar tesouro no céu, nós estamos enviando para lá matérias-primas da melhor qualidade, para que quando nós chegarmos lá, vamos encontrar lá um reino
preparado para que nós viemos habitar nele através daquilo que nós mandamos para lá. Se nós começamos a mentir, começamos a adulterar e viver na vida de libertinagem, nós estamos enviando para lá material de péssima qualidade e não vai conseguir construir aquilo que nós estamos precisando construir lá no céu. E quando nós começamos a olhar para o texto, eu vejo Jesus dizendo, pela palavra de Jesus, ele fala em um tom de lamentação. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele está lamentando. Preste bem atenção no texto, olha só. Quando Jesus fala desta maneira, ele fala assim: então Jesus, olhando ao redor dele, aonde estava reunido com seus discípulos, olhando ele ao redor, ele disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus o que tem riqueza. Eu entendo isso aqui como uma forma de lamentos, em que Jesus está lamentando, em que Jesus está falando algo que ele não queria falar. E o que eu entendo é que Jesus falou isso aqui com pesar no coração, porque ele veio salvar, libertar e transformar aquele que se havia perdido. Um certo dia questionaram Jesus por entrar na casa de um homem pecador. Ele disse: mas o Filho do Homem, ele veio buscar os que se havia perdido. Então, quando eu começo a olhar para esta afirmação de Jesus através do Evangelho de Marcos, eu vejo aqui que ele fala lamentando, ou em outras palavras, lamento muito em dizer, mas é difícil entrar no reino do céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Estou dizendo, é um tom de lamentação. Quem não pode entrar ou quem não vai entrar no reino de Deus? O desobediente. Aqueles que são desobedientes, que não obedecem a Deus e nem a sua palavra, não vão conseguir chegar lá. Isso eu estou falando para você, meu irmão, que está dentro da igreja, e acho que pode enganar todo mundo. Acho que você pode enganar o pastor, acho que você pode enganar a irmã do círculo de oração, acho que você pode enganar os obreiros da igreja, você pode tentar enganar quem você quiser, mas não engana Deus, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha alma, Ele conhece a minha mente, conhece a sua também. Por isso, nós afirmamos que o desobediente não entra no reino do céu. Mas isso é a Bíblia que está dizendo. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo isso. E quando nós começamos a analisar o texto, nós vamos observar aqui que Jesus está falando daqueles que seguem Ele, aqueles que andam na presença dele com fidelidade. A fidelidade é a base sólida para o reino de Deus. Se nós não somos obedientes a Deus, nós não vamos conseguir chegar no reino de Deus nunca na nossa vida. Mateus capítulo 25, versículo 34, Jesus afirma: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai e toma posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso aí, sabe para quem que é? Para aqueles que são obedientes. Os desobedientes vão receber uma palavra oposta a essa aí. Que tipo de palavra, pastor, que o desobediente vai receber? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ah, mas eu preguei, não te conheço. Mas eu cantei, não te conheço. Eu expulsei demônio, não te conheço. Queridos, preste bem atenção. Eu fico imaginando muito a vida desses profetas que estão nas redes sociais aí, profetizando, aqueles que fazem até fogo cair do céu, aqueles que falam CPF, falam o dia que você nasceu, o dia que você sofreu acidente. E muitas são as vezes que nós às vezes somos enganados por tais pessoas. Achamos que é Deus que está usando e às vezes não é. E às vezes Deus está usando porque Deus usou até um animal para falar com o homem, não vai usar um ser humano para falar com o outro. A realidade é essa. Mas a questão aqui é vivenciar o reino de Deus. O questionamento aqui e a mensagem desta noite está falando sobre o reino de Deus. Agora, profetizar
é fácil. Ter visões e revelação é fácil. Nós termos aqui um segmento espiritual diante da sociedade é fácil. Agora vamos ver se é fácil entrar no reino dos céus. Esse é o grande problema. Jesus disse assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Está explicado. Jesus quis dizer aqui que não adianta nós sermos cristãos, não adianta nós dizermos que somos salvos e não ter intimidade com Ele, não ter parte no reino dos céus. Então, herdarão o reino dos céus, de forma alguma. Olhando para o texto bíblico, quem não vai herdar o reino que olha para trás? Olha só o que diz a Bíblia. Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que tendo posto em mão o arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então preste bem atenção aqui. Ele está falando para você, meu irmão, que outrora estava na igreja, que outrora pregava o evangelho, que outrora orava pelos enfermos, cantava hinos de louvores ao nome do Senhor, e hoje vive no mundo, numa vida de libertinagem, vivendo uma vida de pecado, de imundício, uma vida de adultério, uma vida de bebida, uma vida de confusão. Ele está falando aqui para essas tais pessoas que voltam atrás, lançam a mão no arado. O que é lançar a mão no arado? Outrora nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, caminhamos na presença dEle, vivemos uma vida para Ele, e de repente, no meio da caminhada, desistimos e jogamos tudo por alto e voltamos atrás. Voltamos a adulterar, jogar, prostituir, fazer algo que não agrada a Deus. Aí Jesus está dizendo aqui que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não é apto do reino de Deus. O que Jesus quis dizer aqui? Ele não é confiável, ele não é uma pessoa que, na verdade, pode entrar ou herdar o reino de Deus. Portanto, quando nós olhamos para o texto, nós começamos a observar que vale a pena permanecermos. Ei, querido, preste bem atenção aqui. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você já ouviu de muitos líderes ou muitos pastores dizer o que eu vou dizer aqui. A nossa caminhada, ela é longa, mas a nossa vitória, ela não está no início, preste bem atenção aqui, e não está no meio da caminhada. A nossa vitória está no fim. Portanto, deixar o arado e voltar atrás é parar, é deixar, estacionar na missão a qual Deus nos deu. A missão que o Senhor te entregou é seguir até o fim. Jesus disse na tua palavra: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então isso aí foi Jesus que falou. Ele está dizendo aqui que uma vez que estamos aptos a abandonar os nossos bel-prazer, ao momento que nós estamos aptos a negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo, jamais voltar atrás, caminhar em frente, porque o reino dos céus não está aqui, o reino dos céus está lá, nos aguardando, está dentro de nós e está lá, nos esperando chegarmos na glória. Quem não entrará no reino de Deus é aqueles que são descrentes, aqueles que não acreditam que Jesus vai voltar. Até mesmo dentro da igreja eu já ouvi cristãos, pessoas crentes dizendo que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Ei, presta atenção aqui. Jesus vai voltar sim. Ele vai voltar. Como é certo que você está respirando o ar que você respira hoje, Jesus vai voltar. João capítulo 3, versículo 5 diz assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso está falando para aquele que não crê. Ele descreve esta mensagem para Nicodemos.
quando Nicodemos surpreende Jesus dizendo: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus disse assim: meu filho, preste atenção aqui, necessário é você nascer de novo, viu? Porque se você nascer de novo, você vai passar a entender as coisas do Espírito, você vai passar a entender o que é o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós passamos a entender a realidade do reino de Deus para nossas vidas. Então aqueles que são descrentes, aqueles que não acreditam, não vão conseguir chegar lá, porque é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Para quem é o reino de Deus? Em quinto lugar, para quem é o reino de Deus? Preste bem atenção, para quem é o reino de Deus? É uma pergunta. O reino de Deus é para os pequeninos, que a Bíblia diz. Olha só, Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não o embaraceis a vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está querendo dizer aqui que o pequeno, o pequenininho, aqueles que são pequenos aqui na terra, herdarão o reino do céu. Pequeno em que circunstância? De que forma Jesus está falando e para quem está falando e para quê? Nós temos que nos fazer como criança, não ter maldade, não aplicar a maldade, nós sermos como criança em perdoar com facilidade. Queridos, preste bem atenção, a falta de perdão nos distanciam de Deus, a realidade é essa. Jesus, ele quis dizer aqui que nós temos que ser como criança. Uma criança, você pode espancar ele aqui agora, dentro de 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, na mesma hora, você vai lá, ele te abraça, ele te beija, ele não tem aquilo ali como uma ofensa. Jesus está querendo dizer aqui que nós temos que ser criança, como criança, não impedir das crianças chegar ao céu, porque o dos tais é o reino do céu, são aqueles que se coloca como criança a vivenciar os momentos de criança. Momento de criança é não levar a sério algo que vem de encontro à nossa vida, nos aborrecendo, nos entristecendo. Criança perdoa, criança não guarda tristeza e rancor no coração, criança não guarda mágoa, criança está sempre pronto a te estender a mão quando você precisa, embora às vezes nós maltratamos a criança, e a criança está ali com aquele sorriso alegre, aquele sorriso bonito, nos dando a oportunidade de nos aproximar com ele e dele. Então Jesus está querendo dizer aqui que o reino de Deus é para os pequeninos, aquele que se faz, aquele que se coloca como pequeno, não quer ser o maior, não quer ser o mais inteligente, não quer ser o melhor dentre os homens. Pequenino é aquele que está sempre aprendendo e nunca ensinando, mas sim passando aquilo que sabe para as pessoas aprender. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14, diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou e disse: deixai vir em mim os pequeninos, não o embaraceis, é o reino de Deus. Jesus fala isso novamente no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 15, ele diz assim: na verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus com uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, meu amado, preste bem atenção. É momento de nós refletirmos e ver se nós estamos enquadrados dentro desta exigência da Bíblia. Para quem é o reino de Deus? O reino de Deus também é para aqueles que são pobres. Lucas capítulo 6, versículo 20, ele diz assim: então, olhando ele para os seus discípulos, diz: bem-aventurados os pobres, porque vós é o reino de Deus. Preste bem atenção aqui, meu amado. Ele fala de pobre no capítulo 6, versículo 20. Ele diz assim, ele diz aos seus discípulos: bem-aventurados os pobres. Ele não está falando da pobreza material, ele não está falando daqueles que não têm meio de sobrevivência, não vivem uma vida tranquila financeiramente. Ele não está falando aqui daquela pessoa que não tem condições financeiras, não. Ele está dizendo aqui daqueles que são pobres de espírito. Muitas são as vezes que nós deixamos a riqueza do espírito tomar conta do nosso ser. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, podemos ler aqui para você, e o versículo 6 diz assim: bem-aventurado
aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles herdarão, pois eles serão fartos. O versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito é aquele que é dependente de Deus. Pobre de espírito é aquele que vivencia a prioridade para Deus. Pobre de espírito é aquele que nunca coloca dentro de si o eu. Pobre de espírito é aquele que tem um espírito só, chama-se Espírito Santo. O rico de espírito, ele tem o espírito da avareza, da grandeza, do orgulho. Ele tem o espírito da sabedoria, sei melhor do que todos, melhor do que qualquer um. O rico de espírito é aquele que não se curva diante de ninguém. O rico de espírito é aquele que nunca acha que está errado, sempre acha que está certo. Esses são os ricos de espírito, esses não entrarão no reino do céu. Mas aqueles que são pobres de espírito, é aquele que tem um espírito só na sua vida, o Espírito Santo que orienta, o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que diz quando você está errado, quando você está certo. Não adianta nós querermos ser algo que nós não somos. Então ele diz aqui: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Em outra instância nós vemos aqui, quem vai entrar no reino do céu? São aqueles que são lutadores pelo reino do céu. Quem são os lutadores pelo reino do céu? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os o permanecer firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino do céu. Ainda que venha a grande tribulação, ainda que venham os problemas, dificuldade, importa-nos entrar no reino do céu, entrar na glória do Senhor. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, que o pobre de espírito tem que ter, fortalecer no Senhor a cada dia mais, e sermos sempre dependentes de Deus em toda maneira de nós vivermos, em toda a nossa convivência, a nossa vida. Nós temos que buscar em Deus a estar sempre dependendo dele em toda a circunstância da nossa vida. Meu amado, quem vai entrar no reino de Deus são esses. E o que eu preciso para entrar no reino de Deus? Eu não vou comentar, porque já estamos chegando ao fim de mais uma palavra a qual eu tenho para você, mas vou aqui pontear para você que está do outro lado aí, algo que você pode fazer para entrar no reino do céu. Primeiro, arrepender dos seus atos, do seu erro, do seu pecado. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando eu vou mais adiante, eu vejo Marcos capítulo 1, versículo 15, dizendo assim: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisa de arrepender. Arrependimento é algo que vem de dentro para fora. O arrependimento não vem de fora para dentro, para demonstrarmos para os outros que estamos arrependidos. O arrependimento, quem tem que conhecer e reconhecer o arrependimento é o próprio Deus que está vendo o teu coração. Se o arrependimento não vem daqui, da boca para fora, você não vai conseguir alcançar os desígnios de Deus, porque o arrependimento ele vem de dentro, ele não vem de fora. O que preciso para entrar no reino de Deus? A humildade. Primeiro, arrepender. Segundo, ter humildade. Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Aquilo que eu acabei de dizer, muitas das vezes nós sermos ricos de espírito, às vezes nos leva a perder a oportunidade do céu. Mas sermos humildes de espírito, nosso coração voltado e contrito para Deus, nós temos direito no reino dos céus. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Mateus capítulo 18, versículo 4 diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino de Deus. Então a humildade, a humilhação perante Deus e perante a situação em que nós vivemos, às vezes nos proporciona chegarmos aonde nós precisamos
chegar. Em terceiro lugar, o que preciso para entrar no reino de Deus? Ter obediência, ser obediente. Para entrar no reino de Deus precisamos ser obedientes a quem? A Deus, a Ele, só Ele pertence toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor e toda a obediência. Em quarto lugar, o que preciso fazer para entrar no reino do céu? Praticar a justiça, não ser injusto com as pessoas, praticar a justiça com aqueles que precisam que seja praticada a justiça. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 10, Mateus capítulo 5, versículo 20, praticar a justiça. Em quinto lugar, o que preciso fazer para entrar no reino do céu? Se esforçarmos e buscarmos em Deus a oportunidade de chegarmos lá. Está lá no livro de Mateus capítulo 11, versículo 12, está dizendo lá: desde o dia de João Batista até agora o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam e se apoderam dele. Quer dizer, Jesus está dizendo aqui, a palavra do Senhor, que o reino de Deus é tomado à força. Ele não é tomado com moleza, não, é tomado à força. Então nós temos que nos esforçar. Em quinto lugar, o que preciso para chegar no reino de Deus? Nos converter. Às vezes andamos no meio evangélico, estamos no meio dos crentes, estamos na igreja, praticamos a liturgia da igreja, mas muitas são as vezes que nós não somos convertidos. Precisamos nos converter. No livro de Mateus capítulo 18, versículo 3, você vai encontrar a forma de se converter ao Senhor. E João capítulo 3, versículo 3, também quando Jesus teve o encontro com Nicodemos, ele diz: é necessário você nascer de novo. Então fala-se de conversão, se converter ao Senhor. Em sexto lugar, nós precisamos, para entrar no reino do céu, ter renúncia, renunciar ao nosso eu, renunciar a tudo aquilo que temos dentro de nós, que nos impede de chegarmos ao Senhor. Então a renúncia, ela é necessário deixarmos de ser aquele homem velho para ser um homem novo. Porque Marcos capítulo 9, versículo 47, está dizendo aqui a forma que você vai usar para renunciar. E Mateus capítulo 19, versículo 12, também vai dizer a você a forma de você renunciar. Lucas capítulo 18, verso 29, também vai te dizer a forma de você renunciar. Para nós entrarmos no reino de Deus, precisa renúncia. Nós temos que renunciar o nosso eu que existe dentro de nós. O que devemos fazer quanto ao reino de Deus? Precisamos, não vou explanar, mas vou te dar o caminho. Para nós, o que nós devemos fazer quanto ao reino de Deus? No primeiro lugar, nós precisamos buscar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem pessoas que estão deixando o reino de Deus em segundo plano. Tem pessoas que estão deixando o reino de Deus para depois. Não, a Bíblia diz para buscar em primeiro lugar. Em qualquer circunstância da nossa vida, em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus. É isto que a Bíblia está exigindo de nós. E as demais coisas vão ser acrescentadas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. O que devemos fazer quanto ao reino de Deus? Primeiro é buscar. Está em Mateus capítulo 6 e versículo 9. Na oração do Pai Nosso ele diz assim: venham ao teu reino. Ele está falando de busca. É buscar o reino de Deus. Em segundo lugar, para nós vivenciarmos quanto o reino de Deus, é esperar o momento certo. Marcos capítulo 15, verso 43 diz assim: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilato e pediu o corpo de Jesus. Quer dizer, esperar o momento em que nós vamos vivenciar o reino de Deus. Em terceiro lugar, o que devemos fazer quanto ao reino de Deus? Nós devemos simplesmente anunciar, porque isso aí é ordenança de Jesus. Capítulo 8, verso 1 de Lucas está dizendo isso. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então, o que
nós devemos fazer quanto ao reino de Deus? Anunciar o reino de Deus. Lucas 9:2 diz também uma forma de pregarmos o evangelho, é a ordenança de Jesus, quando ele disse assim na sua palavra: também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então esta é uma determinação de Jesus no capítulo 9, versículo 2 de Lucas, que nós devemos pregar o evangelho. Anunciar o evangelho é uma obrigação nossa, é um dever nosso, é uma ordem imperativa de Jesus que nós pregássemos o evangelho do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 11, está aí o caminho para você anunciar o evangelho. Lucas capítulo 9, versículo 60, está aí o caminho para você anunciar o evangelho. E eu trago também Atos dos Apóstolos 28 e 31, que nos traz também a forma de nós pregarmos o evangelho e anunciarmos o reino de Deus. Isso é obrigação minha, sua, meu amado. A obrigação sua, irmão, irmã em Cristo, é a obrigação nossa anunciar o reino de Deus, porque Jesus está voltando, Ele está vindo aí, e ai de nós se nós não procurarmos a fazer a vontade de Deus, vamos ficar aí. Ei, os dias estão se cumprindo, a palavra está se cumprindo, os dias estão se passando, e o momento está chegando em que a igreja do Senhor vai ouvir o soar da última trombeta e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Isto aí é o que nós esperamos, eu tenho certeza que você também espera. E o que nós temos que fazer quanto ao reino dos céus também é testemunhar do reino dos céus. Está dito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 23, dizendo assim: havendo-lhe ele marcado um dia, vieram em grandes números ao encontro de Paulo e às suas próprias residências. Então desde a manhã até a tarde lhe fez a exposição em testemunho o reino de Deus. Querido, muitas são as vezes que nós achamos que pregar o evangelho é estar nas redes sociais, também faz parte. Achamos que pregar o evangelho é estar na igreja pregando a palavra, faz parte. Achamos também que pregar o evangelho é distribuir folheto, também faz parte. Mas o maior evangelho pregado nos nossos dias atuais é com a nossa própria vida, porque muitos cristãos hoje estão deixando a desejar, muitos líderes de igreja estão deixando a desejar, cobiça a mulher dos outros, dá trambique nos outros, procura passar a perna no seu irmão. Líder de igreja procura ganhar demasiadamente em cima da ovelha, arrancando tudo que a ovelha tem e o que não tem. E muitas são as vezes que não dá testemunho de vida. A Bíblia relata a história de um homem por nome Eliseu, que passava pela província onde morava a sunamita. Ela olhou para Eliseu, olhava para ele, ela viu alguma coisa diferente. O que ela viu diferente ali? Foi o testemunho de Eliseu. E o testemunho de Eliseu levou aquela mulher a se aproximar dele para receber algo da parte de Deus. Ei, presta atenção, testemunhar do evangelho não é simplesmente pregar ou até mesmo pregar a palavra, cantar hinos, liderar círculo de oração, não. Testemunhar da palavra de Deus também é testemunhar com a nossa vida, é viver uma vida pautada dentro da palavra de Deus, aonde nós não vamos dar direito a ninguém nos apontar e nos acusar, denigrindo a imagem de Cristo, porque nós somos semelhança dele. Paulo diz: sedes embaixadores de Cristo, sede meus imitadores. Paulo está dizendo aí, como nós vamos ser imitadores de Cristo se nós vivemos uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida de imundície? Eu concluo esta noite, esta palavra ao seu coração. Nesta conclusão eu trago Mateus capítulo 6 e versículo 33, volto a repetir: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e mais coisas serão acrescentadas. E aqui eu termino a minha palavra dizendo a você que em primeiro lugar buscamos Deus, em primeiro lugar vivenciamos Deus, em primeiro lugar colocamos a nossa vida à disponibilidade de Deus. Para quê? Para sermos abençoados por Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero aqui orar por você que pediu oração nesta noite. Temos aqui alguns pedidos de oração e eu vou estar orando por sua vida, vou estar orando por você. Com certeza Deus vai entrar
com providência na sua vida. Eu gostaria que você, nesse instante, dobrasse os seus joelhos, se você puder, aonde você estiver, e ore conosco neste momento. Vamos interceder a Deus pela sua vida, pelo seu coração, pelo seu ser, sabendo de que Deus é poderoso para visitar a sua vida. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que está aí na cidade do Rio de Janeiro, é o Deus que está aí na cidade de Pernambuco, do Recife, onde temos pessoas que nos assistem, todas as nossas lives estão aí entrando e participando conosco. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Vamos estar orando então em favor da sua vida. Você que pede oração neste momento, vamos estar intercedendo a Deus pela vida da nossa irmã Luciana Pereira, ali de Italcara. Ela pede oração, que ela vai passar por uma cirurgia amanhã. Irmã Luciana, eu profetizo na sua vida nesta noite, que Deus será contigo nesta cirurgia, você vai ser bem sucedida no nome de Jesus. Estou dizendo isso, profetizando e determinando a bênção sobre o seu coração, amém? É só a irmã pegar, guardar isso no coração da irmã, estas palavras, que Deus, Ele é contigo. Deus vai usar poderosamente as mãos dos médicos a operar a irmã, e a irmã vai ser bem sucedida nesta cirurgia. Eu creio nisso e por isso vou orar pela senhora. Queremos orar também pela nossa irmã Lucelena Furtado, pede oração por sua família, Deus abençoe. Também a nossa irmã missionária Jacira, pede oração, vamos estar orando, irmã Jacira, por sua vida, por sua família, que Deus abençoe. Também orar pela nossa irmã Cláudia e sua família. Vamos orar? Oramos a Deus nesse instante. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, na tua sábia, bendita e eterna, sublime presença, encontra os teus filhos agora. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, à vida desta mulher, a vida desta família, que neste momento, Senhor, pede a oração. Aqueles que não pediram oração, Senhor, mas estão neste momento com seus joelhos dobrados, com as suas cabeças curvadas, intercedendo junto conosco. Deus, eu tenho certeza absoluta, Pai, que o Senhor está visitando a vida das pessoas que estão pedindo. Senhor, o Senhor está visitando a vida de Luciana neste momento, Pai, que pede oração, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai estar com esta mulher, que o Senhor vai estar com ela, Senhor, no centro cirúrgico, aonde quer que ela for fazer esta cirurgia, que o Senhor vai estar ao lado, à cabeceira da cama, segurando nas mãos dela e dando vitória, Senhor, à tua filha nesta cirurgia. Pai, eu oro neste momento pela família da nossa irmã Lucelena. Senhor, visita cada um da sua família neste momento, Pai. Visita a casa de cada um deles, visita o coração de cada um deles. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da tua filha. Nossa irmã Jacira, missionária Jacira, Senhor, toma tua filha em tuas mãos, visita o coração da irmã Jacira. Toma, Senhor, em tuas mãos, ó Deus, os moradores do bairro Pinheiros, aqueles que neste momento estão sintonizados conosco, aqueles que não estão sintonizados, mas também moram no bairro Pinheiro. Senhor, tu sabe o porquê eu peço oração por esse bairro, que aqui interceda a minha oração. Ó Senhor, tu sabe o porquê peço a tua bênção por esse bairro. Tu sabes, Senhor, que existem vidas ali que precisam, Senhor, de um livramento. Eita Deus, aleluia. Tu sabe, ó Deus, que neste momento tem pessoas ali, Pai, que estão chorando, lágrimas estão descendo no rosto, Pai, e não sabe o que vai fazer. Tu sabe por que estou implorando, estou orando, estou buscando a Ti, pelo povo, Senhor, desta cidade Aperibé. Visita cada morador, cada família, cada criança, cada pai de família, cada mãe, ó Deus, neste momento. Visita também, Senhor, a irmã Cláudia, que está pedindo oração por tua família. Vai de encontro à necessidade dela, Senhor. Ó Deus, venha visitar os corações de cada um dos teus filhos. Pai amado, visita agora, Senhor, aqueles que não acreditam, Pai, naquilo que o Senhor tem falado através da tua palavra. Ó Deus, vai de encontro agora, Senhor, a vida daqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão doentes,
Aqueles que estão buscando a cura, o milagre, Senhor, vai de encontro. Aqueles que estão tristes, aborrecidos, aqueles que estão se lastimando por devido às dificuldades, Senhor, em que estão passando e vivendo neste momento. Deus, coloca, Senhor, alimento na mesa daquele que não tem. Ó Deus, tenha compaixão, Senhor, do povo brasileiro, tenha compaixão da nossa nação, tenha compaixão, Senhor, daqueles que estão neste momento, Senhor, pensando até se suicidar, em tirar sua própria vida. Deus, tenha misericórdia, repreende este demônio devorador, o demônio da morte, o demônio da prostituição, repreende o demônio das drogas, Senhor, que assola famílias, que deixa as famílias, Senhor, dilaceradas com os problemas que têm enfrentado. Deus, em nome de Jesus, eu ainda profetizo, Senhor, que esta cidade é do Senhor Jesus. Eu ainda profetizo que o nosso país pertence ao Senhor. A tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu profetizo nesta noite, o Brasil pertence a Jesus. Eu profetizo que a Peribé pertence a Jesus. O nosso estado do Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus. Portanto, Deus, eu quero neste momento tomar posse da minha vitória, em saber que o Senhor está governando, Senhor, o nosso país. Toma os nossos governantes em tuas mãos. Toma, Senhor, em tuas mãos todos os líderes, aqueles que estão na liderança, que foram constituídos pelo Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por este fôlego de vida que o Senhor nos concedeu até neste momento. Muito obrigado por tua presença, por tua graça e a tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados, estamos chegando ao fim de mais um culto e adoração ao nome do Senhor. Eu vou estar aqui enviando um abraço aos irmãos que nos visitaram através desta live, estiveram conosco. Eu quero enviar o meu abraço à nossa irmã Cláudia, aqui em Aperibé. Quero enviar o meu abraço ao meu amigo, grande companheiro, pastor Lino Vieira Pacheco, em Itaperuna. Meu abraço, pastor Lino, Deus abençoe a sua vida. Meu abraço vai para a nossa irmã Rosana Carreiro, que reside aqui no loteamento Pinheiros. Meu abraço, irmã Rosana, saudade da irmã. Lembrando que domingo temos Santa Ceia, viu? Já começa a se preparar aí, minha filha. Eu quero enviar o meu abraço para a Frecheira Rita Meireles, Deus abençoe a sua vida. Meu abraço vai para Juiz de Fora, irmão João Soares, Deus abençoe. Juiz de Fora também está aí recebendo o nosso abraço, nosso carinho aos irmãos de Juiz de Fora. Continue compartilhando aí, João, estas lives, para que nós possamos alcançar o coração de muitas pessoas aí a ouvir a palavra do Senhor. Quero enviar o meu abraço para o Rio de Janeiro, para o Leme, a nossa irmã Edmeia Fuli, está sempre ligada conosco no Rio de Janeiro, lá no Leme. Nossa irmã, receba o nosso abraço carinhoso. Meu abraço também vai para Luiz Paulo, meu sobrinho, ali em Nova Friburgo, obreiros da casa do Senhor. Deus abençoe, Luiz Paulo, a sua vida, querido. Saudade de vocês. Apareça aí, estamos juntos, cultuando ao Senhor. Deus abençoe. Meu abraço vai para a nossa irmã Neia Moura, em Nova Friburgo. Nossa live está chegando ali em Friburgo. Deus abençoe a nossa irmã Neia Moura. Deus abençoe. Meu abraço vai para Luana Magalhães, aqui na cidade de Aperibé. Deus abençoe a nossa irmã Luana. Continue ligado conosco, Luana. Deus tem uma bênção para a sua vida. Meu abraço vai para Josenil Ferreira. Deus abençoe a sua vida. Também meu abraço vai para Nice Costa, em Nova Friburgo, a nossa filha do nosso irmão evangelista Geraldo Messias. Deus abençoe a sua vida, Nice, que o Senhor continue dando vitória. Meu abraço vai para Wagner Marcelos, ali em Itaboraí, próximo a Niterói. Deus abençoe, irmão Wagner, continue sintonizado, ligado conosco. Meu abraço vai para o nosso irmão Manuel Alves, aqui em Aperibé. Um abraço carinhoso vai para a nossa irmã Lúcia Helena Furtado, esposa do nosso irmão Manel. Meu abraço a esta família que está sempre ligadinha conosco. Deus abençoe. Meu abraço vai para Luciana Pereira, em Itaucara. Ei, receba o meu abraço, irmã Luciana em Itaucara. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Nossa irmã Lucilena Mamed. Um abraço carinhoso à nossa irmã Lucilena Mamed.
está sempre ligadinha conosco aí, meu abraço carinhoso. Meu abraço vai para Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Lá temos nossa irmã Luziar, nossa irmã Luzia, né? Luziar Marques, Duque de Caxias. O meu abraço carinhoso à nossa irmã. Nosso irmão Marildo Basto, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe também a nossa irmã Esté Gonçalves, esteve conosco. Deus abençoe a sua vida. Meu abraço também vai para Luiz Lopes, taxista aqui em Aperibé. Deus abençoe, Luiz. Continue nos assistindo aí, meu filho. É um prazer sempre tê-lo conosco na nossa live. Meu abraço vai para Gabriela Gualberto. Gabriela Gualberto. Ela reside em Comendador Venâncio, é isso? Ou Governador Valadares. Desculpa aí, meu querido. Irmã Gabriela. Governador Valadares, receba o nosso abraço aí, nosso irmão de Governador Valadares. Meu abraço vai para Isaías Coelhos, Coelho, em Itaucara. Deus abençoe a sua vida, irmão Isaías Coelho. Deus abençoe. Meu abraço vai para nossa irmã Maria José Lima. Deus abençoe. Nosso irmão Fabiano Araújo. Deus abençoe a sua vida. Meu abraço vai para o nosso irmão José Barcelo, nosso irmão Magnólia aqui em Aperibé. Também nosso abraço vai para Plínio Chaves em Aperibé. Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão Luiz Carlos Medeiro em Pádua. Meu abraço carinhoso ao nosso irmão em Santo Antônio de Pádua. Meu abraço vai para a missionária Jacira aqui no loteamento Pinheiro. Meu abraço também vai para Vanderleia na Ponte Seca. Deus abençoe a sua vida. Meu abraço também vai para Irene e Marcelo Freitas. Está sempre conosco aí, compartilhando aí das bênçãos de Deus através da mensagem. Meu abraço também vai para Elisângela Barcelos. Deus abençoe, irmã Elisângela, continue ligadinha conosco. Meu abraço também vai para o nosso irmão Alex Campos e a nossa irmã Adriana Inácio, aqui é Peribé, Alex Campos em Itaucara. Deus abençoe. Meu abraço vai para o nosso irmão Abel Oliveira. Nosso irmão Abel Oliveira, Deus abençoe a vida do nosso irmão. Meu abraço também vai para Mirlene Santos, em Santa Cruz do Escalvado. Não sei aonde fica, mas acredito que não fica pertinho aqui não. Meu abraço vai para também Cassi Martins, Deus abençoe a sua vida. Meu abraço vai para o pastor Rony Vieira, Deus abençoe a sua vida. Meu abraço vai para a nossa irmã Rosângela Gomes, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Meu abraço também vai para Marlene Gomes. Meu abraço carinhoso aos nossos irmãos aí, aqui no bairro Pinheiros. Meu abraço vai para também o Eduardo Moura, Rio Popular Gaúcho. É isso mesmo, irmão? Deus abençoe nosso irmão Eduardo Moura, aqui em Aperibé. Nossa irmã Rosane Cruz. Meu abraço carinhoso à nossa irmã Rosane. E meu abraço também vai para Alessandra e Ronaldo no Goiabal. Deus abençoe aos nossos irmãos que estiveram conosco nesta live, e vamos estar respondendo aqui daqui a pouco através do a solicitação dos irmãos, também o comentário dos irmãos. Vamos estar aqui com certeza respondendo dentro da medida do possível. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero já nesse instante dizer aos irmãos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Aperibé já tem um canal no YouTube aí já pronto. Breve vamos estar aí trazendo as mensagens direto no YouTube. Eu gostaria de pedir você que se inscrevesse aí no nosso canal, para você estar aí presenciando as mensagens, a palavra de Deus através do canal do YouTube. Nós já estamos aí com o nosso canal já pronto, já temos os vídeos pequenos ali, mas temos, e os irmãos podem entrar lá e participar conosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar orando e encerrando esta live, lembrando os irmãos que quinta-feira vamos estar em nossa igreja cultuando a Deus, e vamos ver a possibilidade, irmãos, de na próxima terça-feira estarmos já na nossa igreja com estudo bíblico, com um número reduzido de irmãos, e vamos estar estudando a Bíblia, estudo bíblico na Igreja Assembleia de Deus Ministério Aperibé, a partir de terça-feira que vem, em nome de Jesus. Eu conto com a presença daqueles irmãos que querem aprender e gostam de aprender a palavra. Terça-feira, a partir das 19 horas, vamos estar transmitindo da nossa igreja matriz o estudo da palavra de Deus com a presença de alguns irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e vamos estar orando nesse instante.
Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos neste momento agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade em transmitirmos a sua palavra ao coração dos nossos irmãos. Deus, toma a vida de cada um dos seus servos em tuas mãos, rogo a tua graça, a tua bênção e a tua misericórdia. Fica conosco e nos ajude. É o que nós te pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero aqui transmitir aos irmãos também que domingo é a Santa Ceia do Senhor na nossa igreja. E nós vamos ter um relógio de oração, 24 horas de oração na nossa igreja, começando sexta-feira à meia-noite. Ei, presta atenção, à meia-noite de sexta-feira vamos estar dando início ao nosso relógio de oração. E a igreja vai estar orando, começando meia-noite de sexta e encerrando meia-noite de sábado. Portanto, é 24 horas na presença de Deus. E eu conto com os irmãos que têm nos ajudado aí. A nossa missionária Kézia, ali no Rio de Janeiro, está empenhada conosco também nesta 24 horas de oração. Os irmãos que têm orado conosco, aguarde aí através do WhatsApp, vamos estar mandando, enviando o horário que os irmãos vão estar orando conosco a partir de meia-noite, sexta-feira. E domingo, pela manhã, vamos ter a grande Santa Ceia do Senhor aos corações dos nossos irmãos. Vai o meu abraço, o meu carinho a todos os nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter nos acompanhado até neste momento presente. Muito obrigado também pela presença de vocês nas nossas lives. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui encerramos esta live em nome de Jesus. Amém.